Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra casa. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Comentário ao Evangelho do Papa Francisco, outubro de 2017. Somente Cristo crucificado nos salvará dos demônios que nos fazem deslizar lentamente para a mundanidade, salvando-nos até mesmo da insensatez e da sedução. O Papa Francisco fala muito dessa mundanidade, né? Sobretudo nos seus documentos, ele sempre cita essa expressão, como que é deixar os valores do Evangelho se perderem e colocarmos outros valores na nossa vida, né? Outras prioridades na nossa vida. O Senhor explica ao Papa, pede para sermos vigilantes contra esse processo de esvaziamento. Cada vez mais estou mais vazio de Deus, mais vazio do cristianismo, mais vazio de fé. Então, o Senhor nos pede para sermos vigilantes, para não cairmos em tentação. Por isso, o cristão está sempre em vigilância. Vigia e está atento. É a postura nossa de cristão, sempre, como um sentinela. O Evangelho nos fala da luta entre Jesus e o demônio, e de alguns que disseram que Jesus tinha a permissão de Beelzebu para expulsar o demônio. Então, é uma luta, e nessa luta, nós que somos cristãos devemos vigiar. Vigiar significa entender o que acontece no meu coração. Então, essa frase é importante. Vigiar significa entender o que acontece no meu coração. Significa parar um pouco e examinar a minha vida. Você pode fazer isso, né? Tentar entender o que acontece no teu coração, parar um pouco, examinar a sua vida e fazer algumas perguntas, não para se condenar, mas para tentar entender, né? Para tentar verificar. Eu sou cristão? Eu educo mais ou menos bem os meus filhos? E aqui subentende segundo a fé. Minha vida é cristã ou é mundana? O que está mais forte dentro de mim? E como posso entender isso? A mesma receita de Paulo. Aqui o Papa Francisco resgata, né? Para que eu possa fazer esse exame em mim mesmo, eu tenho que usar a receita de Paulo, que é olhar para Cristo crucificado. A mundanidade só se vê onde está e se destrói diante da cruz do Senhor. Então, a mundanidade, ela se destrói diante da cruz do Senhor. Nós só conseguimos examinar e ver onde a mundanidade, o mundo está forte dentro de nós, quando a gente está diante da cruz de Jesus. E este é o propósito do crucifixo em nossa frente. Não é um ornamento, né? Então, o crucifixo que nós carregamos, o crucifixo que nós pomos nas nossas casas, não é enfeite. É para que a gente tenha o sinal e olhe para ele. É exatamente o que nos salva desses encantamentos, dessas seduções que nos levam à mundanidade. É um sinal que nos reorienta. Então, como eu disse,
falava o Papa. O exame de consciência para ver o que ocorre, esse vigiar e olhar para dentro, mas sempre diante do Cristo crucificado. Também a oração. E depois fará bem fazer-se uma fratura. Interessante essa proposta. Fazer-se uma fratura, não nos ossos, uma fratura nas minhas atitudes confortáveis, né? Sobretudo através das obras de caridade, né? Quando eu faço algo caridoso, que às vezes me desloca, faz com que eu abra mão de alguma coisa minha, é uma fratura, né, que eu estou fazendo nas minhas atitudes confortáveis. Estou confortável, mas vou fazer isso que me custa. Visitar uma pessoa doente, ajudar alguém que precisa, não sei, uma obra de caridade. Isso rompe a harmonia que procura fazer esse demônio, quebra esse encantamento desses demônios. Esses 7 demônios com o chefe para fazer a mundanidade espiritual, que o Papa faz referência àquele texto bíblico, né, do homem que foi limpo dos demônios, mas que depois vieram outros 7 demônios piores. Então é o crucificado, é a oração que vai nos ajudar a sair dessa situação de mundanidade e de fechamento para Deus. Então vamos agora à nossa oração. Senhor Jesus, que eu possa olhar para a Tua cruz e, contemplando o Senhor crucificado, reorganizar a minha vida conforme o Seu projeto de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.